amados irmãos, com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, comente abaixo aí, do vídeo, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudos da Escola Dominical. Nós estamos estudando sobre o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo para os gentios, para a igreja de Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição 7, com o seguinte tema: Paulo, o plantador de igrejas. Então, amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre Paulo. Ele fundou igrejas, ele pregou o evangelho. Vamos ler aqui, o textuário fala o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3 e 6. Então, amados irmãos, nós vemos que o texto bíblico falando, eu plantei, o Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Então, amados irmãos, nós vemos que não foi Paulo que deu o crescimento, nem Apolo, mas foi o próprio Deus. Então, nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, abra sua Bíblia aí. Você que tem a Bíblia, a revista, pega a sua revista e a sua Bíblia para nós estudarmos a palavra de Deus, amém? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Fala o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nós vemos, amados irmãos, que aí na igreja de Corinto havia dissensões, havia divisões. E nós vemos que uns achavam que era Apolo, outros achavam que era Paulo. Aqui fala, porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Então, a igreja estava em dissensões, achava que um era Apolo, outro era Paulo. Mas quem dá, amados irmãos, o crescimento é o próprio Deus. E aqui fala a verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Então, amados irmãos, plantar a igreja é você lançar a semente, pregar o evangelho. Não é só anunciar o evangelho, mas também discipular, ganhar aquela alma, discipular, ensinar. Em Mateus 28, abra sua Bíblia, o livro de Mateus 28. A partir do verso 19, fala o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, portanto, ide, ensinai. Então, discipular, ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos a manifestação da Trindade. Então, amados irmãos, nós vemos que nós devemos lançar a semente, mas devemos também cuidar da semente, cuidar da alma. E nós vemos, amados irmãos, Mateus 13, abre sua Bíblia em Mateus 13, fala sobre a parábola do semeador. Nós vamos ler aqui. A partir do versículo 1, fala o seguinte: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e se focaram. E outro caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 70, e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, amados irmãos, aqui Jesus falando sobre a parábola do semeador. Parábola é a comparação. E nós vemos, amados irmãos, o bom semeador, ele
ele semeou a boa semente. E aqui fala, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Então, ele preparou a boa terra, plantou aquela semente. E nós vemos, amados irmãos, quem dá o crescimento é o próprio Deus. E nós vemos, e aqui fala, aquele que não plantou bem a semente, veio a terra, aqui fala, e outro caiu em pedregais, e onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então, não plantou boa semente. E nós vemos, amados irmãos, o bom semeador, ele sai para semear. E aqui nós vemos que boa semente é que leva a palavra de Deus, que não só transmitir o evangelho, mas também cuidar da alma. Então, nós vemos que o evangelho, ele é as boas novas de salvação. E nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fundou igrejas ali em Antioquia, e nós vemos que o primeiro pilar começou ali em Jerusalém. Nós vemos, amados irmãos, que em Mateus 16, versículo 18, fala o seguinte: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, amados irmãos, nós sabemos que Cristo, ele é a pedra angular. Nós sabemos que nós somos as pedras vivas. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, pois também tu és Pedro. Nós sabemos que não é Pedro que edificou a igreja, mas quem edificou a igreja foi o próprio Cristo. Então, Pedro simboliza uma pedra pequena. E nós vemos, amados irmãos, nós somos edificados através desse alicerce em Cristo. E nós vemos, amados irmãos, que, primeiramente, quem foi o plantador de igreja foi o próprio Jesus. Logo depois foi Paulo. E nós vemos, amados irmãos, que Paulo, ele fundou a igreja em Antioquia, em Cilícia, em Éfeso. E nós vemos, amados, ali, houve um crescimento, expandiu ali o evangelho. Nós vemos que Paulo, ele foi em outra cidade, a cidade não tinha falado de Jesus. Então ele foi a outra cidade. Nós vemos que Jerusalém, ali ele pregava ali nas sinagogas. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, ó, igrejas plantadas em lugares onde Cristo não foi anunciado. Romanos 15, abra sua Bíblia aí, Romanos 15. Romanos 15, 20. Fala o seguinte: e dessa maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo falando sobre o evangelho. E nós vemos, amados irmãos, que o evangelho ele é edificado em Cristo. Então, o homem, ele veio para anunciar a palavra, lançar a semente, plantar a semente. Mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Nós vemos, amados irmãos, que aqui fala que o homem veio para semear e plantar, mas quem faz germinar e frutificar e crescer é Deus. Então, é o próprio Deus que faça germinar, crescer. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus. Então, amados irmãos, precisa ter uma vocação para ser plantador de igrejas. Precisa ter o chamado de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ficou 14 anos, quando ele se converteu. Depois de 14 anos, o Senhor chamou ele para ser apóstolo de Cristo. E nós vemos, amados irmãos, que
ele começou a pregar ali em Antioquia. Nós vemos que o evangelho se expandiu, o crescimento ali foi para todos que estavam ali. Nós vemos que ele pregou para os judeus, para os gregos e para os gentios. Nós vemos, amados irmãos, que os judeus achavam que a mensagem da cruz era blasfêmia e os gregos achavam que era maldição. E nós vemos, amados irmãos, mas o apóstolo Paulo ele pregou o evangelho para os judeus, para os gregos, para os gentios. Então nós vemos o que é gentio. Gentios são aqueles que não pertencem à classe dos judeus. Nós somos gentios. O evangelho chegou até nós. E nós vemos, amados irmãos, que em 1 Coríntios, aqui fala, ó, versículo 24, mas para que são chamados também judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo lhe pregou para as três classes, judeus, gregos e gentios. E nós vemos, amados irmãos, que o evangelho foi expandido. Nós vemos que o evangelho começou em Jerusalém. Nós vemos que ele pregou nas sinagogas, mas através da perseguição dos judeus de matar Paulo, ele foi para Antioquia, onde começou a sua primeira viagem missionária. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, ó, nessa lição perceberemos o quanto o espírito desabrador do apóstolo. Quando fala apóstolo, significa o quê? Enviado. Então ele foi enviado para pregar o evangelho, ele foi vocacionado por Deus, se relacionando com a origem do movimento pentecostal no mundo e dos seus primórdios, durante a sua rica história, plantar a igreja a partir de ciclos de oração nas casas. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, primeiramente, ele pregou o evangelho, ele lançou a semente, e logo depois ele plantou o evangelho e fundou igrejas. Nós vemos que ele começou a fundar a igreja na Antioquia. Ali começou o crescimento da obra de Deus. E aqui, amados irmãos, na introdução fala o seguinte: nessa lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja do apóstolo Paulo, executou. Então, nós vemos, amados irmãos, que para ser plantador de igreja precisa ter o processo. Como o apóstolo Paulo, ele teve o processo. Nós vemos que ele foi até o deserto da Arábia. Nós vemos, amados irmãos, que o Senhor teve que primeiro fazer uma experiência com Paulo. E nós vemos, amados irmãos, que através do deserto, ele teve a experiência verdadeira com Deus. E aqui fala, amados irmãos, que quando nós entendemos na introdução, fala o seguinte: a experiência com Cristo é o favor motivacional para plantar a igreja. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com Deus, e nessa experiência, o Senhor chamou ele, capacitou ele para fazer esta obra. E nós vemos, amados irmãos, que ele começou a fazer missões transculturais. Ele pregou ali em Antioquia, na Cilícia, em Éfeso. Nós vemos que ele foi um missionário, ele viajou. Então, viagens missionárias são missões transculturais. Missões urbanas são no bairro, na escola, no trabalho. Então, quando fala missões transculturais, é outro estado, outro país. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fez missões transculturais. E aqui, amados irmãos, aqui fala: Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Vamos ler aqui Romanos 1:16. Abra sua Bíblia em Romanos 1:16.
fala o seguinte, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, o primeiro foi em Jerusalém, e também grego. Então, amados irmãos, nós vemos que a salvação veio para todos, não veio só para os gentios, mas veio para as três classes, judeu, grego e gentios. Então, a salvação veio para todos. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi um desbravador. E aqui fala, Paulo foi, sem dúvida, um grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Então, amados irmãos, nós somos gentios. Então, nós vemos que judeus e gentios e gregos, nós vemos que aquele que não pertence ao grupo de judeus é gentios. Então, amados irmãos, nós somos gentios. A salvação veio até nós. E nós vemos, amados irmãos, que, e aqui fala, ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. Quando fala pagãos, outros deuses, deuses minúsculos. Então, ele pregou a verdadeira palavra de Deus, verdadeiro evangelho. O que significa evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, amados irmãos, ali começou o crescimento da palavra de Deus, o evangelho. Nós vemos que Deus, ele chamou o apóstolo Paulo, aqui fala, a idolatria e a depravação dos gentios. 1 Romanos 1:18 fala, porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade. Então ele combateu toda a idolatria, tudo aquilo que descontrariou a palavra de Deus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo também, ele ensinava a sã doutrina. Nós vemos que ele amava a igreja do Senhor. E aqui, amados irmãos, que aqui fala que ele fez na implantação de inúmeras igrejas. E no cristão, ele plantou várias igrejas, fundou igrejas, o apóstolo Paulo. Então, amados irmãos, nós vemos que o Senhor, para chamar um plantador de igrejas, precisa fazer a obra, precisa ter experiência, precisa ter um bom caráter, precisa ter a responsabilidade, precisa ser bom líder. E nós vemos que ele foi um bom líder, o apóstolo Paulo. Nós vemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós vemos que é a mesma pessoa. Nós vemos que Saulo significa desejado, Paulo significa pequeno. E nós vemos, amados irmãos, que mudou do hebraico para o grego. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui, em Romanos 15:20, fala o seguinte, amados irmãos, já li esse versículo. Então, o que nós vemos, amados irmãos, que ele pregou o evangelho. Então, ele fala, o evangelho, não se envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Então, para todo aquele que crê. Então, amados irmãos, essa obrigação é de todos nós que somos salvos, somos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa responsabilidade não é só do evangelista, não é só do missionário, mas é de todos nós. Nós sabemos que Cristo, ele é o cabeça, e a igreja é o corpo. Então, amados irmãos, essa responsabilidade é de todos nós, é da igreja, é do corpo de Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Paulo, ele foi o desbravador, ele anunciou as boas novas de salvação. Nós vemos que ele foi para outras cidades, a qual não tinha o evangelho ainda. Então, ele pregava para aquelas pessoas que não teve o conhecimento. Então, para ser um plantador de igreja, precisa ter o conhecimento, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão, eu Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Então, amados irmãos, nós vemos que Efésios capítulo 3, Efésios 3, abra sua Bíblia, Efésios 3:1, fala o seguinte, por causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, gentios. Então, aqui fala o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Então, amados irmãos,
ele foi chamado por Deus. Ali nós vemos que ele antes ele era Saulo, perseguia os cristãos. Pós-conversão, o Senhor enviou ele para fazer a obra de Deus. Nós vemos que aqui, amados irmãos, depois da sua conversão, depois de 14 anos, o Senhor chamou ele para ser apóstolo. Aqui fala, eu sou prisioneiro. Então, nós vemos que ele escreveu essa carta, de Éfesos. Nós vemos que aqui fala o propósito imediato de Paulo escrever Efésios. Então, ele teve o propósito de escrever quando ele estava preso. Nós vemos que ele escreveu a carta de Efésios. Então, amados irmãos, nós vemos aqui ele falando, eu sou prisioneiro do Senhor. Então, ele pregava o evangelho, ele pregava sobre Cristo, pregava a mensagem com ousadia. Vamos ler aqui 1 Coríntios 9, 16. Fala o seguinte, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, amados irmãos, o evangelho não é se gloriar. Aqui fala que é imposta esta obrigação de anunciar o evangelho. Então, amados irmãos, essa obrigação não é só da liderança, não é só dos líderes, não é só dos pastores, do evangelista, dos missionários, dos presbíteros, dos diáconos, dos cooperadores, mas é de todos, a igreja. Nós todos somos cooperadores de Cristo. Então, amados irmãos, nós devemos pregar aqui, falar, ai de mim se não pregar este evangelho. Então, amados irmãos, aqui Paulo falando que eu não se envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Então, amados irmãos, aqui fala, continuando, a plantação de igreja, uma parceira. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e da mulher. Então, amados irmãos, nós vemos que esse serviço é para todos. Cada um tem um chamado. Deus, ele capacita. Um é chamado para ensinar, outro é chamado para pregar, outro é chamado para louvar, outro é chamado para tomar conta da igreja. Então, amados irmãos, aqui fala, nós somos servos, plantamos igrejas como semente na terra. Então, nós vemos, amados irmãos, que nosso papel, primeiramente, é o que é? É plantar, como Paulo fala, eu plantei. Então, plantar é lançar semente, é anunciar o evangelho. Nós vemos que o versículo fala, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Então, nós vemos aqui, fala, primeira coisa é germinar, depois é frutificar, depois crescer. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui fala, e nós somos seus cooperadores, a igreja e a lavoura edifício de Deus. Então, nós somos os cooperadores da obra de Deus. E nós vemos, amados irmãos, quem edifica a igreja é o próprio Deus. Nós vemos, amados irmãos, que o nosso Deus, ele é o que edifica esse grande edifício. Nós vemos, amados irmãos, que o nosso papel é plantar, anunciar a palavra de Deus. É só anunciar, ganhar almas para o reino de Deus? Não. O nosso papel, amados irmãos, é anunciar o evangelho, ganhar almas para o reino, cuidar daquela alma, e discipular aquela alma, ensinar aquela alma. Então, amados irmãos, o nosso trabalho também é amar aquela alma, ajudar aquela alma, para que ela possa firmar nos caminhos do Senhor. E aqui fala, amados irmãos, o apóstolo Paulo foi desbravador de Cristo sobre uma gloriosa obrigação. Então, amados irmãos, o Senhor nos ordenou a anunciar, aí versículo Mateus 28, nós já lemos aqui, vamos ler aqui novamente, amados, que fala, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, então fazer discípulos. Então, ensinar. Então, amados irmãos, sabemos que o discipulador é aquele que ensina, o discípulo é aquele que aprende. E nós vemos, amados irmãos, que
devemos fazer discípulos. Então, o discipulador, ele ensina. Então, amados irmãos, devemos aqui falar, não só ensinar, mas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, amados irmãos, essa obrigação é de todos nós. Essa obrigação é nossa para nós fazermos a obra de Deus. Então, é o Espírito Santo que capacita o homem. Nós vemos que a lição 6 que nós aprendemos nós falamos sobre Paulo no poder do Espírito. Então, é através do Espírito Santo na nossa vida. Então, amados irmãos, precisamos ter o Espírito Santo também para nós fazermos uma boa obra. Aqui, amados irmãos, o segundo ponto fala, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Então, amados, ali começou a obra missionária. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele pregou ali a primeira viagem missionária na cidade de Antioquia. E nós vemos, amados, ali começou o crescimento da obra de Deus. Nós vemos que ele semeou a palavra de Deus, ele fundou igrejas. E nós vemos que ali havia profetas, doutores, Barnabé. Nós vemos que fala que ele separou Saulo e Barnabé para a obra que eles têm chamado. Então, foi o Espírito Santo que separou eles para fazer a obra missionária. E nós vemos, amados irmãos, ali havia profetas, doutores, aqueles que ensinavam. Ali havia Barnabé, Simeão, Corimado, Níger. Então, amados irmãos, ali nós vemos que houve o crescimento da igreja ali em Antioquia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos capítulo 13 fala o seguinte: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Mané, que foram criados como Herodes, Traarca e Saulo. Então, amados irmãos, aqui, versículo 2: e servindo eles o Senhor, e jejuando, disse o Senhor Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, nós vemos que o Espírito Santo separou eles para fazer a obra de Deus, Saulo e Barnabé. E nós vemos, amados irmãos, ali começou a primeira obra missionária. E nós vemos ali, houve o crescimento. Então, amados irmãos, aqui fala, ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar a igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, sobre jejum, oração e impostos de mão. Então, eles fizeram esse trabalho de jejum, oração e imposição de mãos. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele primeiramente, ele semeou a mensagem de Deus, o evangelho. Logo após, ele fundou a igreja. Ali em Antioquia não tinha igreja, então ele fundou a primeira igreja, as viagens missionárias transculturais. Então, foi a primeira viagem missionária. Agora, a segunda viagem missionária. Perdão, amados, continua aqui a primeira viagem ainda. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feitiço Elimas do encantador e ganhou o Bocronzo para que, então, nós vemos que ele combateu todos os ensinamentos pagãos. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi usado através do Espírito Santo. Então, amados irmãos, primeiramente ele pegou para os judeus, depois para os gregos e os gentios. E nós vemos que ali em Atos Apóstolos 9:15, depois da sua conversão, o Senhor falou: esse é o meu vaso escolhido para pregar entre os gentios, os reis e os filhos de Israel. Então, amados irmãos, nós vemos que ali houve o crescimento da obra de Deus. Agora, a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, em Atos 15, Paulo visitou a igreja já plantada a partir das regiões Oriente e Ocidente, envolvida a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança do rumo sob a direção do Espírito, que teve a visão de Macedônio. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo pregou a segunda viagem missionária. Aqui fala, ele pregou junto com Silas e Timóteo. Ali eles foram cooperadores, acompanharam Paulo.
E aqui fala, ó, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça de Deus. Então, ele passou pelas igrejas em Cilícia. Ali fundou a igreja, a segunda viagem missionária, a cidade de Cilícia. Então, amados irmãos, ali houve o crescimento, houve a expansão do evangelho de Cristo. Agora, amados irmãos, continuando aqui. Aqui fala, ó, Deus chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. A igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Então, foi o começo da plantação de igrejas, da fundação de igreja, começou na cidade de Antioquia. Vamos aqui para o terceiro ponto, amados irmãos. Fala o seguinte, característica de um plantador de igrejas, motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Então, amados irmãos, para ser um plantador de igreja, precisa ser chamado por Cristo, não chamado pelo homem, mas sim por Cristo. Então, quando é chamado por Cristo, primeiramente ele chama, ele capacita e nos dá essa direção de fazer uma boa obra. Então, amados irmãos, aqui fala, experimentar no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto. Então, nós vemos que ele foi experimentado, nós vemos que o Senhor aprovou o seu chamado. E aqui fala, amados irmãos, que há desafios de enfrentar. Nós vemos, amados irmãos, nós enfrentamos desafios. Qual é o seu deserto? Qual é a sua luta? Então, amados irmãos, é no deserto que nós aprendemos deixar o nosso eu e ser um verdadeiro cristão, deixar aquilo que contraria contraria o Espírito Santo. E aqui fala, amados irmãos, a experiência que passamos ao longo da vida, podemos ter a oportunidade de forjar o nosso caráter, então mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida. Então, amados irmãos, é através do deserto, Deus, ele nos molda, nos lapida. Nós sabemos que Deus, ele é o olheiro e nós somos o vaso. Então, ele lapida, ele faz nós um vaso novamente. Então, no deserto, irmãos, é lugar de experiência, é lugar de ter uma vida com Deus. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência de ser chamado por Deus. Então, Deus capacitou ele de anunciar, de pregar, de ser um plantador de igreja. Ele fundou várias igrejas. Então, amados irmãos, nós vemos que para você ser chamado, você precisa dessa experiência. Então, o deserto é lugar de experiência, é lugar de você deixar o pecado, deixar tudo que desagrada a Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que ele teve que passar essa fase, precisava passar no deserto ali na Arábia. Então, amados irmãos, aqui fala, a igreja, segundo as Escrituras, toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta a Sagrada Escritura. Nas Escrituras, devemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde o amor pelo pecador, o batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons. E nós falamos sobre os dons espirituais e ministeriais. Nós sabemos que existem 9 dons espirituais e ministeriais, dom de serviço. Nós falamos na lição no segundo trimestre. Então, amados irmãos, nós vemos que o que é dom? Dom é uma dádiva, é um presente de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que ele chama, ele capacita, ele nos leva ao deserto para moldar a nossa vida, para que nós sejamos um vaso de honra na presença dele. Então, amados irmãos, nós vemos que uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para pastores, outros foram chamados para ser presbítero, outros foram chamados para ser diácono, outros foram chamados para ser cooperador. Nós vemos, amados irmãos, que não há diferença de hierarquia. Que hierarquia? É posição. Primeiramente, cooperador, depois diácono, depois
presbítero, depois evangelista e última posição, pastor. Nós vemos, amados irmãos, a primeiro degrau é você deve começar a ser cooperador, ajudar na obra de Deus, ajudar na colher as ofertas, ajudar no evangelismo. A segunda posição é diácono. Diácono é aquele que serve, a Santa Ceia, leva aquelas pessoas que não podem estar na ceia do Senhor, ceando na igreja. O terceiro pilar é presbítero. Qual é a função do presbítero? A função do presbítero é ensinar a sã doutrina, ungir aquelas pessoas que estão doentes, é só os presbíteros que podem fazer. O pastor também pode ungir. O pastor também tem a função de apacentar as ovelhas, ensinar as ovelhas, aconselhar. Perdão, queridos, evangelista o quarto pilar é o evangelista, o quinto pilar que é o pastor, o quarto pilar é o evangelista. O evangelista é aquele que anuncia as boas novas de salvação, que prega nas prisões, prega nos hospitais. Então, o quinto pilar, que eu acabei de falar antes, é o pastor. O pastor é aquele que aconselha, aquele que toma conta da administração do dinheiro que traz das ofertas, dos dízimos. Então, toma conta da administração da igreja. Então, amados irmãos, cada um tem uma função, tem um chamado. Nós vemos, amados, que o dom é enviado pelo Espírito Santo. Nós vemos que é o Espírito Santo que distribui cada um como ele quer. Não nossa vontade, mas a vontade do Espírito Santo. Então, amados irmãos, os dons espirituais é enviado através do Espírito Santo. E os dons ministeriais são aqueles que é ungido, separado para o ministério, como pastor, presbítero, diácono, cooperador, pastor. Então, amados irmãos, ministério é uma coisa e dom ministeriais é outra. O dom ministeriais é enviado pelo Espírito Santo, ele capacita. E os dons ministeriais é ungido pelo ministério, separado para o ministério. Então, amados irmãos, então cada um tem uma função na obra do Senhor, cada um tem um trabalho na obra do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele que capacita. Então, Deus, ele chamou o apóstolo Paulo, ele chamou ele para anunciar a palavra de Deus. Nós vemos que antes ele perseguia os cristãos, arrastava homens e mulheres. Nós vemos que o povo pregava sobre Cristo, pregava sobre a mensagem da cruz. E nós vemos, amados irmãos, quando ele achava que Cristo não ia ao madeiro, não era o Cristo verdadeiro, era a maldição. E nós vemos que ele perseguia todos os cristãos. Quando ele foi de Jerusalém até Damasco, nós vemos que foi 240 quilômetros. A Bíblia não cita que ele foi num animal, num cavalo, mas a Bíblia cita que quando ele chegou à cidade de Damasco, ele viu um resplendor de luz, ele caiu em terra. E nós vemos o Senhor falando com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és, Senhor? Eu sou o Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, amados irmãos, ele reconheceu a soberania de Deus. Ele reconheceu que ele era pequeno. Paulo significa o quê? Pequeno. Então, ele significou que ele é pequeno diante de Deus. Quem é maior diante dele é o próprio Deus. E nós vemos, amados irmãos, que naquele momento, ali, o Senhor já chamou ele. Depois da sua conversão, chamou ele. Depois que o discípulo Ananias pôs a mão sobre ele, quando ele voltou a restaurar a sua visão, nós vemos que ele foi batizado com o Espírito Santo e foi cheio do Espírito Santo, foi revestido de poder. Aí naquele momento o Senhor chamou ele, mas antes dele ser apóstolo, ele precisava estar no deserto. Depois do deserto que o Senhor chamou ele para ser apóstolo. Então, amados irmãos, cada um tem uma função. O que é apóstolo? É enviar. Então, o Senhor enviou ele para anunciar a palavra de Deus. A conclusão, amados irmãos, fala o seguinte: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram a sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É a vontade de Deus que as vidas sejam chamadas por ele, para se tornar... Então, nós vemos, amados irmãos, para ser plantador de igreja, deve ser chamado por Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus. Ele foi capacitado por Deus através do Espírito Santo. E o Senhor usou ele poderosamente. Nós vemos que
ele foi separou, não só ele, mas Saulo e Barnabé. O Espírito Santo separou ele para a obra, para ele fazer a obra missionária. Amém? Então, amados irmãos, espero que os irmãos gostem. Não deixa aí de deixar seu joinha. Amém? Vou estar orando. Senhor, meu Deus, Pai, te agradecemos, Pai, por essa maravilhosa palavra. Te agradecemos por esse ensinamento, Pai. Nos abençoa. Ó, Pai, abençoa cada um assistindo esse vídeo, Pai, para sentir a tua presença. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos diminuir e o Senhor possa crescer em nossa vida. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado. Amém.